Pronto. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo aí? O som tá bom? Eu troquei de fone. O som tá bom? Estão ouvindo aí? Dá para ouvir, professor. Tá no último volume, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Excelente. Então, excelente. Deixa eu ajustar aqui a câmera dos deputados. Uma piada ruim. Gostou da piada, Joaninha? Não. Então, pessoal, tudo bem? Temos dois temas hoje. O foco do dia, a pauta do dia é design editorial, tá? Design editorial, a discussão do pôster que vocês fizeram da capa do livro. Eu ainda vou empurrar aí para a próxima aula. Vamos absorver hoje mais insumos, né? Nós temos um primeiro momento sobre design editorial, design gráfico editorial, depois vamos fazer um corte, entra aí o Alexandre Valério para apresentar um projeto gráfico dele, depois a gente volta continuando aí o tema do design editorial, tá bom? O caso do Alexandre é muito interessante porque é um trabalho de conclusão de curso aqui do nosso curso de jornalismo, e ele escreveu um livro, fez um livro-reportagem, que é muito original. Esse livro, ele mostra um conhecimento híbrido, porque ele funciona como o autor do texto, o repórter, o apurador, o produtor, o revisor, mas ele funciona também como designer gráfico. O projeto gráfico é todo dele, é um projeto gráfico bem interessante. Eu acho que vale a pena a gente conhecer. Esse livro está sendo publicado, conta a experiência dele como aluno, usando a linha 028 Antônio Bezerra Papicu, que ele usava para assistir as aulas no curso de jornalismo. Então, produziu esse trabalho super original. Mas para a gente aqui o que vale mesmo é principalmente o conteúdo visual, né? O design gráfico, que vai ser o ponto alto aí da apresentação do Alexandre Valério Ferreira, que foi graduado, imagino, há uns 2 anos, por aí, acredito que e foi isso. E ele tem essa formação híbrida, né? Essa formação multidisciplinar, que é o pesquisador, do redator, do escritor, do apurador, do checador, mas também do designer gráfico, que é uma aptidão que a gente tenta estimular, né? Aqui nessa nossa disciplina, tá certo? Então, vamos, daqui a pouco a gente entra com o Alexandre, mas antes do Alexandre entrar, eu vou aqui abrir outro conteúdo. Cadê o conteúdo? Só um minutinho. Não. Só mais um minutinho. Estou buscando aqui nessa selva de janelas abertas. Pronto. Aqui o nosso conteúdo, vamos dar uma escaneada nesse livro. A gente já teve a oportunidade de ver, en passant, né? Assim, uma visão por cima do livro. A gente vai ver novamente
alguns capítulos desse livro, assim, também ainda pontuando basicamente alguns conceitos e algumas palavras-chave, e também alguma terminologia, certo? Então eu diria que é um meta-livro, né? Que é um livro sobre design gráfico editorial, mas ele tem um projeto gráfico que é muito lindo, tá? É muito bonito, muito legal. Para quem entrou depois, que eu falei que a gente hoje vai focar em design editorial, design gráfico editorial. Vamos abrir com esse livro sobre design editorial e entra aí o Alexandre em seguida, depois ele sai e a gente continua com o livro. Vamos empurrar para a próxima aula a discussão, a discussão sobre a metalinguagem que vocês buscaram, né, nas capas, nos pôsteres capas. Uma capa é potencialmente um pôster também. Tá certo, pessoal? Então é isso. Vamos ver o livro aqui. Esse livro é um achado, é um presente meu para vocês. Cat Caldwell e Yolanda Sapateira são as duas autoras desse livro com design gráfico. É voltado para plataformas impressas, né? E para plataformas digitais. A gente sabe, quando a gente fala em impresso hoje, o impresso até como metáfora, né? Porque é como desenvolve o Zygmunt Bauman nos seus conceitos de mundo líquido, de modernidade líquida, de sociedade líquida, de tempos líquidos. Hoje, o impresso virou uma metáfora, porque o digital paper equivale a uma versão impressa, só que ele é publicado em plataformas do mundo líquido, plataformas digitais, né? Mas a gente usa bastante a expressão impresso para se referir, por exemplo, a arquivos consolidados, né, em PDF, né? Então é legítimo você usar a expressão impresso, porque tecnicamente fechamento de arquivo equivale a imprimir o arquivo, tanto que a função nas plataformas é print, é imprimir, né? Você está imprimindo e você está liquidando, consolidando um arquivo aberto em um arquivo fechado. Tá certo? O que significa isso? Significa que o arquivo aberto é cheio de vulnerabilidades, porque ele precisa ser editável, quer dizer, até o fechamento. Um arquivo de editoração, ou mesmo um arquivo de Illustrator, e mesmo um arquivo de Photoshop. Eles são potencialmente editáveis, principalmente os arquivos de editoração, como o InDesign, que é o estado da arte em editoração. Existem outros, como nós sabemos, que a gente pode usar como plataformas ambientes de editoração, mas o InDesign é o estado da arte em editoração e é um arquivo totalmente aberto, porque é um arquivo é um arquivo editável, tá certo? Vou colocar o Alexandre Valério aqui no grupo, tá certo, pessoal? O Alexandre. Olá, Alexandre, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá ok? Tá me ouvindo, Alexandre? Pronto, aqui.
Ok. Alexandre, legal. Boa tarde, bem-vindo. Fica só um pouquinho aí em stand-by, participando aqui, Alexandre. Eu estou só concluindo essa narrativa aqui do livro sobre design gráfico e você entra aí em 2 minutos, tá bom? Pode ficar aí participando, intervindo. Obrigado por estar aí. Daqui a pouco a gente começa. Então, pessoal, só para concluir, depois a gente volta. É um livro sobre impresso e sobre digital, né? Só que existe essa metaforização do conceito de impresso hoje, né? De digital paper, de liquefação, né, das plataformas com suporte físico, como acontecia com o jornal impresso, né? Então, esse livro aqui vai tratar disso, como eu falei. Eu chamo assim de meta-livro no sentido do design, na perspectiva do design, porque o design desse livro é muito bonito, é um design muito limpo, muito focado na função, que é transmitir a informação, não é? Focado no design, diferentemente de outros livros de design, que tem um design muito ruim, esse tem um design muito bom, muito funcional, ok? Então, vamos ouvir aí a apresentação do Alexandre, e logo em seguida a gente vai dar uma escaneada aqui total, aqui no livro Design Editorial, da Cat Caldwell e da Yolanda Sapatera, ok? Então, é isso, vou voltar aqui para a tela, para a nossa tela do Classroom, ok, pessoal? Então, vamos lá. Ô, Alexandre, tudo bem, rapaz? E aí, professor, tudo bem? Em primeiro lugar, pessoal, vamos ouvir assim, uma apresentação do Alexandre. O Alexandre se graduou há quanto tempo, Alexandre, no jornalismo? Eu estou agora exatamente 2 anos, que foi no dia 16 de julho de 2019. Pô, 2 anos, porra, maravilha, maravilha. E eu estava falando, antes de você entrar, que você tem um perfil relativamente heterodoxo, porque você é multifuncional. Você pesquisa, você escreve, você entrevista, você apura, você checa, você revisa. Lembrei. Eu estou com a assistente aqui, ela vai mostrar a cara. Agora, tchau, Gil, foi um prazer. Get out. Tchau, Gil, I love you. Tchau, meu povo. Beijo. Tchau. A Julieta tá aí? Pai da Julieta. Oi, Julieta, com a chuva de Juliette. Ok, vamos voltar. A Ju adora meter a cara. Em toda apresentação minha, ela mete a cara. Até nas reuniões de fora, né, com outros países que a gente faz, ela gosta de aparecer. Então, Alexandre, você tem esse perfil híbrido. E aí o objetivo aqui, né, do convite, da sua participação, eu já agradeço por isso, você apresentar aí o teu TCC, né, o que virou livro, já está sendo publicado, né? Já deve estar impresso, né, eu imagino. Tá, tem aquela primeira versão, agora a segunda versão está semana que vem terminada. Ah, tá ótimo. Tá faltando só a capa terminar lá. Ah, excelente, excelente. Então, pronto. A palavra está contigo. Você pode usar aí as ferramentas que você achar conveniente para mostrar teu trabalho, essa grande reportagem, né, que você construiu, mas principalmente o projeto gráfico, que é muito bonito, muito limpo, os mapas que você se realizou. Fale também quais foram os aplicativos que você usou para construir o design. Ok, então a palavra está contigo. Perfeito. Então, só reforçando, né, que eu sou formado em jornalismo aqui pela UFC, também, eu me formei em engenharia também elétrica pela UFC, eu tive essa mudança realmente bem radical na minha vida, mas eu me encontrei muito mais no jornalismo, eu me sinto muito mais eu aqui, né, nos nossos desafios que vocês sabem, todos nós sabemos da vida do jornalista, mas eu me sinto mais eu aqui.
E na disciplina, quando eu fiz a disciplina do ISEG, foi quando eu comecei a ter um gosto especial pelo design, né? Eu já gostava um pouco de design gráfico, via as coisas, sempre achava interessante. Eu nasci numa gráfica, digamos assim. Meus pais, vários pais têm gráfica, então eu brincava na minha infância das gráficas, então eu gostava do livro, daquelas cores e tudo. E aí, em 2019, é o meu TCC que eu apresentei, depois de 1 ano e meio de pesquisa, que foi esse livro aqui, né? Que é um livro sobre a linha de ônibus, a linha 028, que é uma linha que eu andei a minha vida toda. Então, a linha, ela envolveu tudo que eu fiz, faculdade, trabalho, tudo. Então, eu decidi que eu tinha que fazer sobre essa linha. Não, vou concluir meu curso, fazer alguma coisa que tenha muito significado para mim, né? E aí eu fiz a primeira versão, essa aqui é a primeira versão de 2019, menos páginas. Essa agora, ela tem 256 páginas. Então, esse trabalho aqui foi realmente, assim, meio que autobiográfico, de certa forma, porque a minha linha envolveu minha vida inteira. E aí eu vou mostrar só um slide aqui, que aí facilita, né, compartilhar. Como é que faz aqui? Compartilhar, pronto. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Sim, dá pra ver, tá dando pra ver. Dá para ver, né? Aí coisa... Carregou ali. Pronto. Então, resumidamente, essa capa do livro, né? A ideia do livro é realmente 028, Antônio Bezerra Papicu e outras histórias, né? Que é a linha Antônio Bezerra Papicu. É uma linha que eu ando já há 22 anos, e mesmo depois que eu terminei o livro e estou ajeitando, volta e meia eu pego ela, eu não consigo fugir dela, gente, não tem jeito. Então, eu tinha que fazer sobre ela, né? Ele foi desenvolvido durante 3 anos, agora está completando 3 anos. Esse trabalho ele é contínuo. Eu tô precisando terminar ele, né, imprimir, porque quando eu ando de ônibus, eu encontro outras coisas, né? A gente acaba encontrando. Por exemplo, ano passado, no meio da pandemia, eu estava indo fazer um trabalho lá no centro, e aí eu encontrei um senhor, um zelador, né? E desenhando, ele fazia desenhos e tudo. E eu não resisti, eu conversei com ele, conversei até o Papicu, né? Eu mudei minha rota e fui pegando relatos dele. Então, esse livro ele é sobre relatos, né? Ele tem uma característica muito de revista, porque ele tem várias abordagens, né? Tem perfil, tem entrevista, tem relatos de viagem, tem crônicas, tem até contos também. Então, eu usei tudo que eu havia aprendido no jornalismo e disse, não, vou trazer tudo para cá. Vou trazer tudo que eu gostei, tudo para dentro desse livro. Até porque a linha 28, como qualquer outra linha também, ela é feita por pessoas diferentes, né? Então, uma única estética textual para mim, o mesmo, a própria estética, o uso de imagens e tudo, tem que ser variada para representar essa diversidade que existe numa linha de ônibus. Sobre o design do livro, né, especialmente, eu acho que o design surgiu junto com o livro até um pouco antes, né, eu já tinha uma ideia, né, quando eu pensei, o que é que eu vou fazer esse livro? E aí eu já escolhi a paleta de cores, né, a inspiração foi nas placas de itinerário, não sei quem lembra aquelas placas antigas que tem de ônibus, né, que tem em preto, né, tem o nome da linha, aí embaixo tem o itinerário, onde passa, né, avenida tal, rua tal. Então, eu peguei aquilo ali como referência, que foi o que serviu para a capa, né? Eu fiz como fosse a capa uma representação usando justamente essas cores, né? Pegando 028 e essa cor, esse caminho, mostrando os principais trechos do percurso, né? Essa foi a principal inspiração para o livro, né? É essa paleta de cores. Aí, o design gráfico, eu usei essa ideia do fluxo. O fluxo ele tinha que estar presente de alguma forma. Então, por isso que veio essa coisa das linhas, dos traços, dessa contradição, num sentido e no outro, o concreto, o metal, o aço, né, que são características também dos elementos que a gente encontra dentro do ônibus e ao seu redor. Então, eu sabia que esses elementos gráficos, eles precisavam estar presentes dentro da linha, dentro do livro, né, e tinham que estar presente. Porque quando você pensa em um projeto gráfico de um livro, você tem que pensar de uma imersão. O leitor ele tem que entrar dentro do livro, né? Não apenas pelos relatos, pelas imagens, mas também pelo design, que mesmo às vezes as pessoas não percebem, né? Elas vão falar, o design tal, é a fonte tal, mas aquilo fica. Você sabe a diferença de um livro com um certo design com outro design, você não sabe explicar, mas está ali. Então, essa questão do design é muito importante, ela faz uma diferença muito grande, né?
E como eu gostava também, então eu fiz design gráfico, eu fiz a ilustração, eu fiz a fotografia, eu fiz toda a parte também textual também. E aí, sobre as características, né? O livro, ele tem essa capa principal, como já mostrei para vocês, mas tem essa contracapa que eu fiz porque ela surgiu numa dúvida que eu tinha para a capa, né? Eu estava pensando como é que ia ser a capa, aí tinha essa versão aí que eu não consegui abandonar ela, então eu usei ela como logo após a capa para a continuação. O sumário, como vocês podem observar, ele é totalmente baseado naquelas placas de ônibus antigas, que é aquela cor principal, a linha, né, o nome da linha, identificador. Eu pensei, a divisão do livro é em 3 partes. É o ônibus, o passageiro e o terminal. A inspiração para isso, né, a inspiração para essa divisão. Eu já estava tentando fazer como é que eu ia dividir esse livro, como é que eu ia fazer esse livro reportagem, como é que eu ia colocar essa questão de colocar esses temas diversos dentro da linha, né? Aí eu pensei, uma inspiração que eu tinha é o livro Sertões, que eu tinha lido recente. Eu gostava daquela divisão que divide a terra, o homem, a terra e a guerra, né? Então aquilo me serviu de inspiração. E aí eu fui pensando, não, a linha de ônibus ela tem 3 elementos. A linha de ônibus ela não existe, né? Não tem como você tocar uma linha de ônibus em si. Ela é feita por soma de 3 elementos. O ônibus ali, aquele veículo, precisa de ter gente, ter uma demanda, ter os passageiros, e precisa ter uma cidade, né? Porque todo o transporte público, né? Principalmente esses ônibus, principalmente metrô, ele tem que ter uma alta demanda. Ele precisa de uma cidade, né? Ele tem que ter essa demanda alta para isso, né? Apesar de existir no interior, mas o fluxo é bem menor, né? Então, o transporte público regular, ele é mais comum, onde tem uma demanda maior, né? As cidades, mesmo as vilas e tudo. Então, eu coloquei esses 3 elementos dentro do livro. A cidade, no caso, é representada pelo terminal, porque o terminal é basicamente uma cidade, né? Até pela quantidade de pessoas que existem dentro dele. E, continuando aqui, eu fiz essa divisão e coloquei a numeração da divisão, que é 0,28, né? Então, novamente, reforçando os elementos, por meio dos elementos gráficos, reforçando o relato que eu quero contar, né? E, como vocês vão observar, eu sempre uso linhas para lá e para cá, porque é os 2 sentidos. Até a capa do livro mesmo, né? Se olhar a capa do livro, ela tá, os nomes do percurso estão em 2 sentidos, tá? Antônio Bezerra, Mr. Hall, Duque de Caxias, Antônio Tomás, Papicu e outras histórias. Aí depois o outro vai no sentido voltando, né? Que é Papicu, Antônio Tomás, Duque de Caxias, Mr. Hall, Antônio Bezerra. Para dar justamente essa ideia de fluxo, né? De 2 sentidos. Então, as linhas, os boxes, eles são muito frequentes dentro do livro, para trazer essa mensagem para o leitor, né? O leitor vai perceber sempre essa questão do fluxo, né? As linhas trazem muito essa ideia de fluxo. Alexandre, volta lá no slide anterior. Aqui, essa textura aqui do fundo, que é muito bonita, muito linda, é o piso? É o piso, é o piso. Eu peguei os mais velhos, né? Que os atuais aí tem um piso diferente, mas esse aí é um piso clássico, né? Eu disse assim, para colocar a parte de trás do livro, eu tinha que colocar um fundo assim, que apresentasse. Se você olhasse assim, você lembra logo de um ônibus, né? Então, esse piso metálico, ele é um piso padrão, né? Um piso industrial, que é utilizado em várias coisas, né? Ele é muito simples de ser fabricado, então ele é mais acessível também. Então, os ônibus antigos, tudo tinha esse tipo de piso, né? Aí E é antiderrapante, né? Pois é. Interessante que ele é antiderrapante. Exatamente, porque ele consegue ter esse papel, né? Ele é resistente, é antiderrapante, e o custo dele é baixo em relação a outros tipos de materiais. E os ônibus antigos, principalmente, tinham ele. Aí eu vou tirar a foto dele, eu tirei dentro do ônibus, um dia eu peguei lá na garagem, um fiscal me ajudou, e eu demorei um tempão até conseguir focalizar bem direitinho, aí deu certo. Aí eu coloquei na parte de trás da capa, né? E justamente reforçando isso, né? O design ele vai sempre reforçando a mensagem que eu quero transmitir, né? Eu quero que o leitor, na hora que lê esse livro, ele se sentisse dentro da linha, né? Ele sentisse os elementos que eu via cotidianamente, né? Então, é esse amarelo, é esse preto, é essa placa, é esse metal que a gente pisa, aquele barulho, né? Então, a gente vai reforçando por meio da estética, do design, a mensagem que a gente quer passar. E as sessões já são divididas assim, né? Como é que eu pensei a sessão? Ela tem deixa eu até mostrar aqui, para facilitar.
ele como se fosse um recheio, né? Eu pensei a ideia de um recheio. Você entra aqui, vê a parte da foto, existe um recheio, a foto tem um conteúdo, digamos assim, por dentro. No caso, é o ônibus. Aí você vê o resto da imagem, né? Essa aqui é a mesma imagem, a continuação dela. Então, é como se você visse dentro dela. Dentro dela tem o relato do ônibus, que é justamente a seção. Então, foi essa a ideia desse recheio. E quando eu coloquei esse recheio, cadê? Aí ficou assim, né? Todas as seções, o ônibus, o passageiro, o terminal e a numeraçãozinha, né? Originalmente é amarelo, mas eu usei agora essa versão preta por ser mais devido ao custo-benefício. E dentro do livro, como é que eu dividi? Coloquei novamente as linhas, né? As linhas demarcatórias do capítulo, a numeração, sempre um título que tem muito a ver com coisas do cotidiano, né? A fonte é serifada, que eu usei com hormolantes, que eu vou falar daqui a pouco. O livro ele possui várias imagens, né? A imagem, como diz, né? A imagem ela fala mais do que 1000 palavras. Então, a imagem ela ajuda a inserir o leitor no cenário, né? No ambiente. Né? Então, tem muitas imagens com texturas também, alguns detalhes que ajudam ao leitor a conseguir enxergar, né? De certa forma, a experiência na língua. As fontes que eu utilizei foi a Roboto, né, uma fonte sem serifa, essa fonte que é a numeração, né, do 028. Eu gosto principalmente porque tem esse zerozinho que é comprido, né? Eu queria muito esse zero, ele ficava muito tocando a lateral aqui, dessa parte, essa tarja amarela. Então, o zero, especialmente, foi o que me convenceu a usar o Roboto aqui. Eu gostava muito desse zero dele. E para a capa, né, usei essa fonte Roboto. E dentre os intertítulos eu utilizo o Roboto também. E também eu uso a Josefin, porque a Josefin é uma das que mais parece. Eu gostava muito da Futura, mas eu queria usar uma coisa diferente, então eu usei a Josefin, que é a fonte gratuita do Google. Apesar de eu só não gostar tanto do Z que ela tem um Zzinho que tem um detalhezinho. Mas aí eu usava a Roboto na parte do Z, porque eu gostava do Z da Roboto. Eu fiz uma certa combinação aí. Internamente usei a fonte Cormorante, que é uma fonte elegante, é uma fonte muito bonita. É uma fonte você fez uma transgressão, não é? Uma transgressão, porque eu gostei da Josefine, professor, ela parece muito com a Futura, né? Ela tem uns detalhezinhos diferentes, tem o né, bem redondinho, mas o Z, eu não gosto muito desse detalhezinho que tem no Z, tem tipo uma subida, e aí eu acabo usando o Z do Roboto. E essas fontes, elas são bem legíveis, elas combinam muito bem com a linguagem, né? E a legibilidade é muito boa, ela parece muito a Garamond, que é uma fonte clássica, e ela é muito leve, então ela dá uma leveza para o texto. Eu queria muito essa leveza no texto, né? Esse contraste entre a sem serifa, né, que é uma coisa da ideia mais formal, e a fonte serifada, que dá uma ideia mais de uma certa elegância, né? Dá mais força ao texto. Eu fiz ilustrações, né? No decorrer do trabalho eu já gostava de ilustrar, mas não fazia tanto. Quando eu fui fazer esse livro, eu fiz uma ilustração mais simplificada no dia, mas aí com o tempo eu fui ilustrando mais novo, eu fiz uma outra ilustração, e esse ano aqui eu passei 3 semanas para fazer essa ilustração aqui, né? Numa folha de A4. E essas aqui dos terminais também, tudo feito à mão, né? E depois eu digitalizava elas. Essa aqui é a original, né? Essa aqui é a original que eu fiz aqui, usando uma caneta microline. Foi feita à mão. E todas as coisas que tem aqui existe verdade, né? Foi Google Maps aqui o tempo todo, 3D, acompanhando o percurso e colocando elementos assim que é relacionados com a linha, né? É o que a gente chama às vezes de mapa afetivo, né? É o mapa que a gente sente, é como a gente vê a cidade, né? Porque a ideia do livro é ter muito disso, né? De você sentir que é uma forma de ver a cidade. Quem anda de ônibus vê a cidade. Alguém perguntou aqui como digitalizei. Eu tive que tirar algumas fotos, eu usei uma câmera mesmo, uma câmera semi-profissional mesmo, e aí depois eu passei por Photoshop, que tem uma função nele de remasterizar, como se fosse mesclar as imagens. Então, automaticamente ele consegue mesclar as imagens. E ele junta os pedacinhos, aí coloca mais ou menos. E ficou bom, ficou bem a resolução, né? Deu para imprimir, pelo menos a impressão, ó, ficou igualzinho ao original. Não teve nenhuma
nenhuma perda do original. E foi impresso em A3. Foi um trabalho cansativo, mas assim, amei fazer isso aqui, foi muito divertido para mim, especialmente porque eu fiz na pandemia, né? Então, é aquele momento que você se acalma, era o momento de relaxar, era desenhando, né? Então, esse trabalho, para mim, ele é meio que terapêutico para mim. Foi, né? foi terapêutico. Michelangelo na Capela Sistina, né? Um trabalho. Não chega ao nível dele, mas assim, foi bom. Só ficou doendo o pescoço aqui, né? Porque eu não tenho aquelas mesas ainda inclinadas, né? Mas foi bom, foi divertido. E esse mapa, né? Esses mapas que eu fiquei mostrando, eles também têm inspiração. Né? A fonte de inspiração para esse livro foi aqueles desenhos que tinha. Não sei se vocês costumam ver aqueles mapazinhos de turismo, né? Que às vezes eles exaltam alguns objetos. Você vê um mapa de uma cidade, mas ele é desproporcional. Ele destaca alguns objetos, né? Que são os mais importantes, que eles ajudam mais o turista a encontrar o local, né? Então, tipo assim, você está em Paris, vai mostrar o Louvre, o Versalhes, a Torre Eiffel, né? Os pontos principais eles vão estar mais destacados. A mesma coisa eu fiz com esse livro aqui, né? Eu fui destacando alguns pontos principais, como o Ginásio Paulo Cerazati, como o Banco do Nordeste, o prédio, o Norte Shopping, o Parque do Cocó, os terminais em si e outros pontos que marcam a cidade, né? Tem até alguns mais distantes, mas também que são bem simbólicos da cidade, como a Lagoa da Parangaba, que eu coloquei um jacarezinho lá, porque é a marca de lá, né? Então, esses elementos, eles estão bem presentes. E também aquele desenho, que é uma brincadeira que tem, que é Onde Está o Wally, né? Que é cheio de detalhes, eu sempre amei aquilo ali. Então, ali foi uma das inspirações também para fazer o design desse mapa. Além da função estética, né? Tem que lembrar que no design a gente não faz só... Apenas, não é só diversão, você tem que ter um objetivo para o leitor. E para o leitor, eu creio que quando ele vê esse mapa, ele vai poder ter uma visão mais profunda do percurso, porque o livro ele tem essa ideia de você olhar a rotina, mas de uma outra forma, porque às vezes a rotina, na repetição, a gente se torna cego para a realidade, né? A gente se torna cego para aquilo que nós temos. A rotina, às vezes, faz a gente esquecer até aquilo que nós estamos vendo, né? Como diz, né? O nosso foco é a nossa realidade. A rotina faz a gente, as coisas deixam até desistir. Então, a ideia foi de fazer esse mapa isso, né? De inserir o leitor, de conseguir perceber que a linha ela tem um contexto, ela traz consigo toda uma história, que existe vários aspectos. E por ser tão complexa, ela transmite isso numa única imagem, né? Essa é a ideia de usar os mapas também, né? Tem essa função de informativa mesmo. Deixa eu ver outro detalhe aqui. O livro ele foi feito com 15 capítulos, né? São 15 capítulos ao todo, fora o prefácio, fora a introdução, a conclusão, né? Eu também inseri uma parte no final falando sobre design, eu dou um pequeno resumo sobre o que me inspirou a escrever esse livro, sobre o design dele, dou um pequeno explicado de uma forma mais sintética. A dimensão dele é 15 por 21, né, um tamanho marrom padrão também, 256 páginas, ele foi impresso em papel crochê, e no caso a gente usou tons de cinza, essa versão oficial que eu estou imprimindo agora, né, em tons de cinza. Tem fotografias e ilustrações, né, são cerca de 45 fotos e 4 ilustrações, né, existem outras ilustrações também. E tem o mapa em A3 também. Além disso, eu fiz um marcador no decorrer do trabalho, na hora que eu estava divulgando na internet. Esse design surgiu desse marcador, surgiu aqui quase naturalmente, e aí acabou virando um marcador oficial do livro. E aí eu imprimi esse marcador. E até mostrar aqui, o marcador, né, esse marcadorzinho, ele, como eu estou aproveitando o livro, eu aproveito porque o livro não vai ser impresso, né? Eu estou usando essa lado aqui colorido. Mas a parte interna é preto e branco. Então, para não desperdiçar, eu peguei, vou fazer esse design aqui colorido, o outro preto e branco. Aí o outro é o inverso, né? Esse lado é o colorido e o outro é em preto e branco. Então, acaba sendo sempre um fluxo e eles se completam aqui. Estão sempre se completando. E
acho que basicamente é isso, né? Resumidamente, essas são as características principais do livro, do 028. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta para o Alexandre? Dá para fazer a pergunta oral, abrindo o microfone? Pode, Para evitar que eu... Assis, tudo bom? Grande amigo aí. Vocês foram contemporâneos, né? Lá nas cadeiras de jornalismo. Muito bem, Alexandre. Como é que você fez para dar sustentabilidade ao livro? Você fez uma captação na web para conseguir financiamento? Pois é, eu pensei assim, não, o livro é um trabalho de um coletivo, então eu vou tentar de forma coletiva, né, conseguir os recursos, né? Então usei o Catarse, que é uma vaquinha virtual, para conseguir atingir a meta, né? O ruim que veio a pandemia, né? A pandemia, ela, além dos problemas sociais, todos os problemas de saúde, né? E também afetou bastante a economia das pessoas, né? Então, foi um desafio, mas a gente acabou conseguindo, né, os recursos suficientes para imprimir 200 exemplares que estão sendo concluídos, né? 200 exemplares do livro, 200 mapas, os marcadores, tudo, né? Então, conseguimos atingir essa meta e nesses dias vai estar sendo impresso. Muito bem. Perguntas do grupo? Vocês estão com o autor aí na tela, o autor escreveu o livro, pesquisou para o livro, escreveu, editou, escreveu mapas, eu achei os mapas incríveis. Os mapas são um trabalho de obsessão, né? Porque para fazer aquilo ali... Onde está o Ali é amador, né? Na frente dos seus mapas, né? São loucuras, né? Então, e você... Alguém perguntou aqui qual foi a parte mais complicada. Exato. Olha, a parte mais complicada foi realmente as entrevistas, né? As entrevistas, porque é uma coisa que não depende só da gente, né? Depende dos outros. E, tipo assim, os motoristas e cobradores foi até mais fácil, eles queriam ser ouvidos, né? A gente percebe que eles queriam falar, mas mesmo assim é difícil por causa do tempo deles. Então eu vivia correndo para lá e para cá. Você vê no terminal, tava lá, para cá, tentando pegar o intervalo do lanche, o intervalo deles, o fim do expediente. Tinha vezes que eu fiz viagens com eles, então, tipo assim, uma viagem é 1 hora, então eu gastava, assim, 2 horas indo e voltando. Tem uma vez que eu passei 4 horas pegando 2 viagens logo, né? Então, essa parte mais difícil. Os passageiros, especialmente, foi difícil perguntar. Por quê? Porque é um fluxo muito intenso, então é difícil conversar com as pessoas, né? E confiar, né? Chegar assim, um estranho, perguntar, tentar conversar com as pessoas foi a parte mais difícil. Por isso que eu usei uma técnica que às vezes é bem útil, até uma dica para vocês nessas situações. Tenta fazer uma entrevista coletiva. Quer dizer, uma entrevista coletiva não. Uma entrevista primeiro objetiva. Aquela tipo como fosse de IBGE, você perguntar para onde vai, não sei o que, idade, perfil, formação, etc. Essas coisas como fosse um IBGE da vida. E aí, algumas dessas pessoas, você vai perceber que elas vão querer conversar mais. Aí, dessas pessoas, você tenta conseguir uma entrevista mais em profundidade, marca outra entrevista, porque algumas vão se sentir mais à vontade. Então, você vai encontrar perfis que sejam mais dispostos. Que foi o que aconteceu com essa minha. Mas tudo depende. Tudo depende da situação. Onde posso comprar? No momento, quem desejar, né, pode falar comigo diretamente, né, porque eu tenho alguns exemplares, ainda sobraram, né, a maior parte foi vendido já na campanha, mas ainda sobrou alguns exemplares ainda. Aí quem quiser falar comigo, dá para comprar para o Pix, né? Ou no dia que eu for entregar pessoalmente também, ali no Benfica. É muito chique, né, o autor entregando o próprio livro, né, Alexandre? Esse livro, esse aqui foi um parto mesmo, viu? Porque até a parte da divulgação eu tive que eu mesmo fazer, né? Que eu não tinha nem como pagar ninguém para fazer isso para mim. Mas não foi um parto natural, foi uma cesariana, né?
Eu acho que foi um parto, não foi de 9 meses, né? Foi de alguns meses a mais, foi um parto de elefante mesmo. Agora, sobre o direito de imagem, como é que você resolveu essa questão de expor as pessoas assim, conseguir autorização para publicar fotos, etc.? Pronto, a da imagem, eu fiquei muito preocupado no começo, fui pesquisando, perguntando para outros fotógrafos, outros jornalistas, e aí algumas imagens são poucas que tem um perfil de frente com a pessoa mesmo, né? Por exemplo, essa aqui, do Bosco, de João Bosco aqui. Mas aqui eu falei com ele, né? E ele aceitou, ele assinou o termo, fez um termo assim simples, ele cedendo direito de imagem para usar de qualquer forma. Ele assinou, deu os dados dele, né? CPF, RG, e pronto, deu ok. Aí, no caso, o problema às vezes é a imagem de outras pessoas desconhecidas, né? Mas aí eu procurei não pegar de frente as pessoas, né? Tipo assim, pegar de costas, pegar de lado, né? Ou na multidão. Se você pegar na multidão, você vai tirar foto, por exemplo, no meio da rua, vai aparecer rostos, né? Mas aí não é problemático, né? Você não vai sofrer um processo por causa disso. Mas se você focar só em uma pessoa e destacar muito aquela pessoa, aí pode dar algum problema, né? Aí tem que ter cuidado com isso em alguns casos. Se for no meio da rua é menos problemático, se for no ônibus é um pouco mais, né? É uma coisa muito intuitiva. Tem mais perguntas aí no chat, Alexandre. Alguém está perguntando quais outras ideias para o próximo livro. Tinha gente que queria que eu fizesse um Parajana, né, o clássico Parajana, mas eu não sei porque tem uma coisa que eu sempre quis fazer também, é um livro sobre a BR-116. Eu ia mudar um pouco, em vez de falar sobre o ônibus, eu ia falar sobre o BR, que é uma das maiores do país, né? Meu sonho maior é um dia fazer um percurso dessa BR e pegar as histórias do caminho. 88 eu já peguei muito ela. A 28, gente, é sempre lotada, a demanda é muito grande. A 28, ela é uma das linhas de mais fluxo no Antônio Bezerra, né? Porque todo mundo se acostumou a usar ela. Então, tipo assim, tem gente que não vai trocar o certo pelo duvidoso, então vou pela 28, né? Ela é, de certa forma, um pouco segura, então o pessoal sabe. E outra coisa, a linha 28 serve para tudo. Então, você usa para ir para a faculdade, para o Norte Shopping, fazer compras no centro, ir para os médicos e para tudo. Então, acaba sendo isso, né? A pessoa usa bastante ela. Eu, pelo menos, faço parte da minha rotina aí há 22 anos agora, completando. E a fauna que habita, né? Tanto dentro quanto fora, nos terminais, né? Porque a fauna dos terminais interage com a clientela, né, Alexandre? É interessante o perfil que você vai encontrando nas 28 e, assim, você vê... No começo, quando eu comecei a fazer esse trabalho, foi engraçado. Eu dizia assim, cara, vale a pena fazer sobre isso mesmo, né? Que essa linha é muito normal, é uma linha muito de trabalhador, de gente que vai para a clínica, que gente vai para a faculdade, é muito esse perfil, sabe? Então, e é um perfil que, tipo assim, não anda nos pontos turísticos da cidade, né? Como fosse na Sabeira-Mar, uma linha que anda por ali, onde sempre tem memes, né? Tem umas do percurso sempre mais memes, né? Mais aquele fluxo grande demais, como o grande circular da vida. É uma linha rotina. Mas aí que foi o massa desse livro, que depois foi percebendo aos poucos. É na rotina que você encontra a cidade mesmo, é no dia a dia, na rotina que as pessoas elas são o que elas são mesmo, né? É a rotina que mostra os detalhes. Então, foi com o tempo que eu fui olhando os detalhes da linha. Aí quando eu fui passando, eu fui vendo os detalhes do cotidiano, que é o vendedor, é o cobrador, que há 30 anos trabalha na linha, que criou os filhos ali, é o motorista que criança já sonhava ser motorista. Então, você vai vendo os detalhes. E aí eu fui lá na cidade cada vez mais. Eu sinto que eu reaprendi, apesar de andar há 20 anos na linha, mas foi com o jornalismo, foi com a visão que a gente, essa carga de psicologia, de formação na sociedade brasileira, uma disciplina que, para mim, fez muita diferença, formação na sociedade brasileira, sociologia. Quando você olha a diferença, você olha, cara, você olha as camadas que existem na linha. Aí aquilo que é rotineiro, mas por que assim? Por que as pessoas agem assim? Por que as pessoas pegam essa linha, né? E aí você vai, por que as pessoas olham tanto para a janela, não para os outros? E por que isso e aquilo? Aí vai vindo os porquês, né?
Então, foi bem interessante, foi uma experiência muito interessante. No final, assim, eu me senti como se fosse um antropólogo, assim, conhecendo um outro universo. E foi uma inspiração para o livro, né? Eu sempre gostei de miniaturas, sabe? Então, tipo assim, eu amava aquele filme que era Querida, eu encolhi as crianças, não sei quem assistiu, que eles ficam também os minúsculos dentro de um quintal. O quintal, você olha de longe, é só aquela grama verde, não é nada. Mas quando eu olhava lá de dentro, assim, é um universo lá dentro. Então, tipo assim, eu sempre achei legal que às vezes num ambiente rotineiro, que parece que não tem nada, mas quando você começa a olhar mesmo, você vai percebendo nos detalhes, né, as indiciocracias, os detalhes que existem da linha. Então, como você já falou que transpôs esses elementos que margeiam os terminais, a sinalização nas ruas, os ônibus, o design gráfico do teu livro, você se apropriou, a tua paleta de cores é uma tradução desses elementos recorrentes, não é, Alexandre? Do preto, o amarelo, superposto no amarelo e de outros elementos, né? Exatamente, né? E está muito presente. O amarelo e o preto faz esse contraste grande, né? E uma combinação muito boa. E que tá nas placas, né? Que é o objetivo das placas é justamente isso, né? Ficar bem legível, né? A pessoa vê de longe, né? A placazinha. Então, eu usei bastante esse elemento. E o cinza eu incluo por causa do metal, né? Que é bastante presente dentro dos ônibus, né? Como o piso de metal, né? O piso de aço. Mais alguma pergunta aí no chat, na tela? Alguém levantou a mão aí, eu acho. Alguém quer levantar a mão? Vou clicar aqui na mão. Eu levantei, mas é uma fake. Então, a pergunta que foi feita é: qual o seu próximo projeto? Pois é, eu tenho algumas ideias de um livro mesmo, mais de crônicas e contos, mas no jornalismo, um livro de reportagem, eu penso ainda em fazer sobre a BR-116. Que é uma penso ainda. Que é uma superprodução, né? Essa é uma coisa maior aí. É meio que do Oiapoque ao Chuí, de Fortaleza a Porto Alegre, né? Ou um pouco da minha área também, eu queria muito fazer sobre o sistema elétrico brasileiro, eu sempre quis fazer sobre as usinas. E quando eu visitei as usinas de Paulo Afonso, que é a principal linha que vem para Fortaleza, né, de Paulo Afonso, na Bahia, em São Francisco. Então, eu sempre tive uma ideia de fazer alguma coisa sobre aquilo também, quem sabe um dia. Gosto muito dessa parte também. Olha aí o Delmiro Gouveia entrando na história. Delmiro Gouveia, eu queria incluir o Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia foi o maluco que iniciou o Paulo Afonso, né? Tem uma pergunta aí no chat. Sobre a diagramação, né? Deixa eu lembrar aqui. Da diagramação, a impressão é que foi a luta maior, né? Que a gente faz o design gráfico virtualmente, mas quando é na hora prática, né? Existem os desafios. Por exemplo, o desafio foi imprimir, por exemplo, se eu ia usar o amarelo dentro, mas aí, como aumenta muito o custo, eu tive que usar o preto. Então, eu fiz alguns ajustes que acabaram dando certo. O meu livro conseguia se adaptar muito bem com o preto, até porque as imagens eram em preto e branco, né? Eu tive que fazer esses ajustes, alguns ajustes nas margens também, colocar um pouco mais para cá, para ajustar com o layout do livro, né? Então, foi a parte do design gráfico foi especialmente difícil, a parte prática mesmo, né? Na hora da impressão mesmo, existem alguns detalhes que precisam ser corrigidos. Eu acho que esse foi o momento mais difícil mesmo. Foi a sua primeira experiência aí, então, com pré-impressão, que é a parte de fechamento de arquivo, e com impressão, que é a parte de levar esse arquivo para o suporte papel, né? O livro sair do papel, né? Digamos assim, virar papel, né? Mesmo de fato. O livro virar papel e chegar até as mãos do leitor. Você pretende uma edição digital ou fazer uma versão digital? Eu penso em fazer uma versão digital, mas como na Amazon vai ficar só o texto, né? Aí por isso que eu deixei para depois, né? Fazer essa versão, depois uma digital que é só a parte textual. A Amazon usa o suporte no Kindle, ele só lê o IMOB,
alguma coisa assim, né? Aí muda tudo. Não aceita imagem, né? Tem algumas versões que davam com a imagem, mas assim, não é tão garantido. Como as telas mudam muito de tamanho, né? Essa é uma das grandes complicações que existem. Deforma o livro, né? Deforma o livro todo. Só funciona para livros do Stephen King, né? Que isso é só texto. Pois é, tem que ser esse layout aí. O seu é um livro de arte, né? Pois é, ele é um liquidificador mesmo, né? Realmente é um coletivo aí, que tem de tudo. Perfeito. Pessoal, mais perguntas? Uma última pergunta para o Alexandre. Está todo mundo satisfeito? Foi interessante? Foi inspirador? Foi estimulante? Que você está falando sobre a parte teórica, né? Falando sobre a sua relação com as teorias do design e como o seu trabalho dialoga com esses teóricos. Você teve uma preocupação de se apropriar de algumas teorias ou você foi disruptivo? Na última aula, nós tivemos um convidado, que é um artista plástico, chamado José Guedes, que ele é totalmente, eu publiquei até aula no YouTube, que ele é totalmente disruptivo, ele quase que literalmente chuta o pau da barraca. Ele se apropria de alguns elementos, mas ele dialetiza de uma maneira que surpreende as pessoas. Como é que foi assim, então, a escolha aí, Alexandre, dos teus elementos estruturantes do ponto de vista do design gráfico? O design gráfico, ele conversa muito com a semiótica, né? Que é com o estudo dos signos. É de você entender que um elemento, ele transmite uma sensação, ele transmite uma imagem mental, né? A gente vê, a gente tem uma impressão, a gente digere aquilo, e aquilo causa uma sensibilidade na gente, uma reflexão sobre aquilo que nós estamos vendo, né? Então, quando eu pensei em fazer o livro, eu pensei essa questão de como todos os elementos gráficos, eles tinham que ter unidade, né? Um livro tem que ter unidade. Por que é importante a unidade? Né? Ele não pode ser um livro baldeado. Porque o baldeado ele não tá transmitindo, ele está te deixando mais confuso, mais perdido. Então, apesar desse livro ter vários elementos, várias coisas, mas ele tem que ter uma unidade, ele tem que ter uma personalidade, né? E tem que ter uma personalidade concisa. Então, por exemplo, quando escolhe a paleta de cores, esse aspecto de escolher a paleta de cores, ele transmite uma unidade, ele está dizendo só, isso aqui é uma coisa só, isso aqui é um conteúdo só. Então, passando por vários momentos aqui dentro do livro, vários relatos, várias histórias, mas eu estou transmitindo uma única história. No final, ele é um único livro. Então, essa questão de manter a unidade gráfica é importante. Algumas pessoas, como alguns elementos da psicologia, como aquela coisa que a gente vai juntando elementos. Então, a cor, apesar de ser diferente daquela plaquinha mesmo do ônibus, mas ele faz uma referência, né? Ele é mais fino, então é como dizer assim, ó, isso aqui tem uma relação com aquele elemento. Não é a mesma coisa, mas tem uma relação. Por isso que tem a foto atrás, né? Eu deixei essa foto da frente do ônibus para facilitar o leitor identificar a relação. Ele é um pouco disruptivo, a capa, principalmente, porque geralmente a capa você coloca logo um nome facinho, né? Mas eu não consegui. Eu tinha que colocar a placa do itinerário do ônibus na capa. Então, eu coloquei esses nomes aqui nos dois sentidos. Mas eu sei que alguns leitores iam ficar confusos. Então, eu coloquei uma segunda capa, né? Como se fosse uma segunda capa. A segunda capa aqui é a simplificada. Tá aqui, o nome do livro mesmo é 028, Ano Bezerra, Papicu e Outras Histórias, né? A capa simplificada mesmo, que é a folha de rosto mesmo, é essa aqui, né? Esse é o nome oficial do livro. Então, teve essa parte disruptiva do livro. Eu acho que textualmente o livro também ele é muito diferente, assim, porque eu sou uma pessoa que gosta de tudo. Eu acho que muitos de vocês também são esse tipo, que gosta de ver as coisas de diversas formas. Então, no livro eu trouxe perfil, porque eu gosto de ler perfil. Trouxe relatos de viagem, porque eu gosto de ler aquele relato integral de uma viagem. Tem contos, né? Porque tem parte do meu livro que eu tinha que falar sobre a história da transformação da Bezerra de Menezes. Então, como eu queria falar isso aí sem ser aquela coisa
muito didática e chata. Então, conta a história de uma pessoa que meio que viaja no tempo. Então, existe um conto disso, ou sobre a apropriação. Eu falo sobre uma discussão que um segurança de uma loja de departamento e uma pessoa discutem sobre um estacionamento. Então, eu vou utilizando elementos diferentes para inserir as pessoas no livro. E sobre o design mesmo, deixa eu ver o que mais. Eu sempre tentei uma visão mais minimalista, uma coisa simples, né? Então, menos é mais, menos é mais. Em geral, às vezes, mais é mais, mas muitas vezes o menos é mais, né? Uma coisa que a gente vai ver sempre no design é que, tipo assim, cada caso é um caso. Então, tipo assim, eu senti que o livro tinha que ser desse jeito, então tem algumas coisas que eu desobedecia, né? Fazer do meu jeito mesmo, que eu senti que percebia que dava para transmitir aquilo que eu queria transmitir de uma forma legível, né? Sempre levando essas questões de design de uma forma legível, de uma forma clara, né? Não pode ser uma coisa viajada demais, porque às vezes pode ficar difícil o leitor conseguir identificar aquilo que a gente quer transmitir, né? A gente tem que ter sempre esse equilíbrio, né? Da nossa parte mais artística, mais viagem, e a parte mais concreta, né? Se a gente quer publicar o livro e vender, a gente tem que pensar no mundo real. Meu orientador na disciplina do TCC foi o Ricardo Jorge, né? O Ricardo Jorge, meu orientador. Muito bem, muito bem. Claro que o design do livro, eu tive acesso a uma cópia, se a gente fosse classificar o design, a gente diria, não, isso aqui é influência Bauhaus. É um design na fronteira do minimalismo, né? Eu não diria que é 100% minimalista, mas a influência é Bauhaus, quer dizer, é focado no objetivo, principalmente na função, somente quando você se apropria de elementos iconográficos e coloca no teu projeto gráfico. Isso é muito legal. Eu li bastante o Bauhaus na época de fazer esse ano do design, peguei alguns livros como referência, né? E Bauhaus eu sempre gostei daquela estética. Eu acho que esses retângulos, essa presença, ele é bastante frequente, né? Eu gosto do círculo, né? Até no nosso do Bauhaus, né? A gente tinha o triângulo, o quadrado e o círculo, né? Então tem muito esse elemento. Muito bem, pessoal. Então, como não tem mais perguntas, tem pergunta? Alguém abriu o microfone? Vamos agradecer aqui ao Alexandre, esperar... O livro já está disponível, Alexandre? Ele vai ser impresso na semana, termina, né? Então, quem quiser... Coloca aí teu contato aí no chat aí pro grupo. Se quiser acessar Quem quiser. No Instagram, ó. O teu Instagram. Coloca o teu Instagram. Da linha e o meu aqui. Então, muito bem. Qualquer um dos dois aí, a gente pode falar comigo, para exemplares, a gente negocia para ser comprado. Aí, no caso, eu vou estar entregando aqui no Benfica, aqui pertinho, né? Muito bem. Você fez um trabalho que realmente está muito além da média. Um trabalho espetacular. Obrigado. Ok, pessoal. Então, vamos aplaudir aqui o Alexandre, agradecer. Obrigado, Alexandre. Até a próxima. Tá bom. Obrigado aí pelo convite também. Sucesso aí para todos vocês, né? E nos trabalhos também TCC vocês aí. Muito sucesso aí também. Valeu. E aproveita o Luiz Sérgio aí, ó, pega muita inspiração. Peguei muita inspiração para essa disciplina aqui. Aproveita. Valeu, Alexandre. Obrigado. Grande abraço. Gente. Tchau. Até logo. Obrigado, gente. Até mais. Muito bem, pessoal. Aí o trabalho do Alexandre virou um livro muito bonito. A apresentação dele não mostra a profundidade do design do livro dele, que é muito intenso. E o texto também, que, embora fora da nossa área de competência, o texto alfabético, ele é espetacular. É um grande livro-reportagem, contando uma experiência dele. Na verdade, tem um viés até um pouco... tem uma subjetividade autobiográfica, né? Que ele foi usuário dessa linha. Então, a gente vê
que na nossa experiência de vida, no nosso cotidiano, estão as potenciais inspirações, né? As coisas do nosso cotidiano podem, de repente, se converter nos nossos objetos de investigação, de narrativa. Isso está na literatura, né? Quanta coisa que está na literatura de ficção tem uma experiência pessoal, né? Então, as pequenas coisas podem virar grandes inspirações, né? Então, não só os grandes temas, eu vou pesquisar sobre um tema, o acidente que matou Castelo, ou o golpe de 64, ou a ida do homem à lua, não, de repente, no teu cotidiano, na tua realidade doméstica ou da tua comunidade, está a inspiração. O Ítalo Leite quer falar, Ítalo? O Ítalo levantou a mão, mas deve ter sido um acidente, então. Muito bem, pessoal. Vamos voltar, então, agora para a gente avançar um pouco aqui nesse nosso tema de hoje, que é design editorial. A pesquisa, o trabalho, o TCC do Alexandre Valério, ele é bem mais complexo do que apenas um livro-reportagem, como vocês viram, porque uma das ênfases da narrativa é essa metalinguagem aí, de se apropriar... Professor, Oi. o Ítalo não está conseguindo falar porque o microfone dele não está prestando, mas ele disse que ele está com dúvidas sobre a data do projeto. Ele falou no chat. Sobre do projeto final? Acho que sim, Eu não sei como tirar agora, não. Só. Tira no e-mail, pronto. Bem, eu vou ver aqui no calendário, mas aqui no programa, deixa eu ver aqui, naquele calendário que está penso ao nosso programa, deixa eu ver aqui, ele tá publicado aqui no mural. Você ali vê um calendário com a data de apresentação do trabalho final. Mas não é só apresentação, porque quando inicia o processo, tem a fase de acompanhamento, né? Então, aqui, deixa eu ver aqui, olha, no programa, abrindo lá, eu estou abrindo aqui o programa. No dia 27 de julho, quer dizer, nesse mês ainda, 27, que seria na próxima aula, está aqui no programa, começaria uma discussão sobre o trabalho final. A gente pode até empurrar isso um pouquinho mais lá para frente, lá para o dia 3 de agosto, tá certo? Mas no programa está previsto agora dia 27, onde eu faria uma apresentação sobre o formato, a estrutura do trabalho final, que é um trabalho que tem um viés, digamos assim... não, o trabalho de vocês tem dois elementos. Tem um elemento escrito, que é um projeto gráfico, né? E editorial, escrito, quer dizer, onde todos os elementos devem estar contidos de modo textual e iconográfico. Essas discussões são necessárias. E o projeto gráfico desenhado, quer dizer, layoutado, num display, né? Então,
São esses dois principais componentes do trabalho final, que teria a nossa cronologia, a discussão iniciada agora no dia 27, ok? Será que eu respondi a questão colocada? Vocês podem abrir o microfone, pessoal. Então, como já se falou naquele dia que eu entrei em transe, sobre o calendário da disciplina, eu imaginei que esse fosse o nosso último mês, mas ainda tem agosto. Eu já antecipei a discussão sobre o projeto final. Então, veja bem, a experiência do Alexandre pode ser uma experiência que influencia o grupo no sentido da escolha de um tema que seja um tema afim, tá? Que seja um tema que tenha a ver com a sua área de interesse, com a sua experiência de vida atual, com a ideia futura de realizar algum trabalho. Então, eu sugiro que seja nessa perspectiva. O Ítalo Leite diz aqui que o micro dele não está prestando. E eu tive hoje um problema, que um dos meus laptops não está carregando a bateria. Eu fico preocupado, não posso perder essa máquina. Oi, querido, fale. Boa tarde, eu tenho uma dúvida. Oi, Guilherme, fala. Eu estou desenvolvendo um trabalho em uma outra cadeira e a diagramação para ele vai ficar no formato de uma revista. O senhor acha que eu poderia utilizar esse trabalho também nessa disciplina? Olha, veja bem, eu não vejo problema se você utilizar esse trabalho nessa disciplina. O que eu vou analisar é o projeto gráfico e eu vou acompanhar a feitura desse teu projeto gráfico, tá certo? Então, eu vou analisar também o arquivo aberto, vou entender como você fez essa coisa. E na fase de realização, uma das variáveis de avaliação é que eu interfira nessa avaliação. Não interfira no sentido radical, não, assim não está. Não. Dialogue em alguns pontos de quê? De composição, de arranjo, de como você está arranjando, está decorando, entre aspas, sua página, tá posicionando os elementos que constituem a tua narrativa informacional, certo? Então, não vejo problema, não, Jefferson. Então, repetindo o que eu estava falando, o ideal é que vocês escolham alguma coisa assim, tá? Alguma coisa assim. Até porque nós não temos tempo de iniciar um processo que duraria 1 ano, 2 anos, né, de trabalho, tá certo? Então, a mesma questão colocada aqui pelo Ítalo, que está fazendo o trabalho de outra disciplina, pode usar, sim, o conteúdo para desenvolver o projeto gráfico dessa disciplina, tá certo? Eu já dei para vocês o endereço da página Pangraph, né, onde tem uma série de trabalhos que podem ser inspiradores, tá? Aqui o endereço, eu vou colocar aqui no chat dessa página, que tem vários trabalhos já realizados aqui em outros momentos, né? Até mostrei aí a revista... Professor,
Gente, tá travado. Aqui tá, amiga. Aqui travou também. Cadê? Vai dar aula, Liz? Cadê? O professor caiu. Caiu? Caiu. Oi, Liz. Olha aí, é a Bia, Liz. A pessoa caiu? O professor caiu, O isso professor mesmo. caiu. Pronto. Oh, subiu minha câmera, foi? Vamos, desativei. Essa é a Bia, Liz. Bia caiu? Ela tem o cabelo mais enroladinho que o teu. A Bia caiu? Não, a Bia não caiu. Quem caiu Caí foi, não, eu tô aqui. foi o professor. Muito Foi boa. embora, Liz. A Camila foi embora. Foi, a Camila saiu já. Caiu? Eu vou te apresentar. Aqui tem a Juraci, ó. Fala, oi, Juraci. Cadê ele? Cadê ela? É ela. Fala, oi, Ju. Cadê a Camila? Camila foi embora. A Camila não foi embora, não. Camila foi embora já. Continuamos falando aqui, ó. Olha, a Laísa, ó. Aí, Fala, oi, Lala. olha lá. A outra Bia Oi, aqui. Liz. Oi. Tá certo. Fala, oi. Aqui é a outra Bia. Fala, oi, Bia. Não é assim não, mulher. É assim, ó. A Liz vai dar aula aqui pro professor. Ela é fã da Camila, Mariana. Ela fica assim, eu quero falar com a Camila. Eu quero falar com a Camila. Toda empolgada. Não soubesse como é a faculdade. Caiu? É ela que fala com todos os professores. Falar sempre, todo mundo. Ela caiu? Não caiu, tá aqui, ó. Fala com a Ela Mariana. caiu no chuveiro? Que chuveiro, mulher. Caiu no cedeiro. É, ó, a Mariana, fala com a Mariana, Liz. Fala, Fala oi. comigo, Liz. Liz, eu tenho que te ensinar as músicas. Vou só. Mostrar minha playlist. Amiga, não. Ela. Mariana, contar um. Fala com a Mariana, Liz. Fala, oi, Mariana. Oi, Mariana. Oi! Olha aqui o Jefferson. Fala, oi, Jefferson. Oi, Bétimo. Ó, aqui tá a Gabi. Fala, oi, Gabi. Oi, Gabi.
Quem mais? Tem um Bergson. Fala, oi, Bergson. Oi, Bergson. Tem aqui o Paulo. Não, Bergson, fala um oi, Bergson. Oi, Bergson. Ó, o professor voltou. Olha, Liz. Professor, o seu Caio estava aqui conversando, ó. Agora tchau, né? Tchau, Liz. Ó. Não, eu tchau, não. Oi, linda, tudo bem? Dá oi, pessoal. professor. Ai, Tchau, professor. Não sumiu. Tchau, Isabelle. Até logo. Pessoal, não foi a conexão que caiu, foi a internet que caiu total. Né? Aí demora um tempo para voltar, né? Então, estamos aqui de volta depois dessa pequena sofrência, certo? Estava discutindo sobre o trabalho final, né? Então, tem essas dúvidas. Na próxima aula, a gente vai tratar dos dois temas. A capa metalinguística de vocês e já discutir um pouquinho sobre essa estrutura do trabalho final. Eu mandei aí o link lá do design do planejamento gráfico, ok? Muito bem. Então, a gente estava vendo aqui o livro da dupla aqui de autoras, a Cat e a Yolanda Sapatera, design editorial. Bem, é um livro que mostra principalmente cases. Quem trabalha com design editorial é um especialista em estudar cases. O que é isso? São casos, né, de bem-sucedidos, casos aplaudidos de design editorial que utiliza não como cópia, mas como referência, né? Então, esse livro, que é um livro extremamente bem desenhado, é um livro que de fato faz juiz ao seu objeto. Ele dá conceitos de design editorial, mostra dezenas de casos, né? Principalmente de design editorial, assim, meio disruptivo, que quebra paradigmas, que aposta em experimentação, é uma coisa mais experimental, né? Que essa é a grande função do design. O design ele tem que ser funcional, mas ele precisa também surpreender. Ele deve criar tendências, estimular tendências, tá certo? Aqui elas mostram a função do design editorial. O design editorial tem diferentes funções. Mostram, devem estimular, envolver a audiência. O grande desafio é estimular a audiência. De um modo geral, a audiência é bombardeada o tempo todo por estímulos, né? Hoje, com as plataformas digitais, com as redes sociais, com os canais a cabo, com os canais segmentados, né? Você tem um canal para cada segmento, né? Canal de pesca, canal para quem gosta de pets, National Geographic, canais de notícias. Puxa vida, é uma loucura, Nós não temos tempo para consumir tantas informações. Então, uma metodologia que essas autoras utilizam é mostrar cases, né? Mostrar cases de design, né? De composição entre tipografia, fotografia, paleta de cores, né? A gente sabe que a
paleta de cores minimalista, ela é bastante mínima, né? Me permitam um pleonasmo, ela basicamente carrega em preto e em tons de cinza, que são variações de preto, né? Em texturas off-white, que são variações de preto, né? Ela é bastante conservadora, né, nas formas e insiste bastante na repetição e na padronização, né? Na padronização é um elemento ortodoxo, né, do design gráfico, né? Claro que a gente sabe, devemos saber que o design existem tendências, mas não existe assim regras assim, camisa de força. Então, aquele design mais disruptivo é o design que quebra paradigmas, né? Então, a partir de agora, eu convido vocês a dar uma escaneada nesse livro, né? Um livro bastante didático, mas focado na experiência real de grandes veículos de comunicação em várias plataformas, né? Então, aqui nesse capítulo, ela fala aqui dos papéis dos designers em editorial. Aqui nós temos o editor, que é responsável pelo conteúdo da publicação. Aqui nós temos o editor de arte, né, que está focado, o chefe aí do design. Aqui temos o gerente de produção, no caso das plataformas em web, que aqui no caso editor virtual. Aqui nós temos os editor-chefe, subeditores-chefe, subeditores, aqui o editor de fotografia, aqui os designers, talvez, nesse grupo todo, são os que estão em maior quantidade, né? Que eles estão cuidando da roupa que veste o conteúdo, né? Aqui temos o gerente de estúdio, aqui a versão, aqui o case do The Guardian, que é um grande jornal inglês, é um case global. Aqui nós temos o redesenho, a primeira versão do The Guardian. Aqui já é uma evolução com o redesenho do jornal. Então, o livro mostra muitos casos, né? Mostra muitos cases, porque nós precisamos ter referências, e no caso do design gráfico, as referências principais são aqueles cases bem-sucedidos, né? Aqueles cases que viraram o quê? Ícones, assim, de resultados. Eu particularmente, vou mostrar aqui essa capa pronto, essa capa aqui do The New York Times. Aqui é uma capa, né, da revista semanal do New York Times. Essa revista circula dentro do jornal, conjuntamente com o jornal, aos domingos. Então, você vê que é uma revista que tem esse mesmo padrão em cada edição, uma foto produzida, com luz espetacular, né? A luz estourada aqui. Aqui nós temos o título da revista, e aqui temos o nome do jornal, aqui no The New York Times Style Magazine. Aqui nós temos aqui o T de Times, que virou o ícone. Então, o T de Times virou o ícone das publicações, das revistas do New York Times. Então, você vê aqui que é um design minimalista, um design muito simples, né? Mas muito bem resolvido, com essa foto produzida,
centralizada, com o fundo negativo, com aqui o tail times em positivo, superposto. Aqui a palavra-chave style é destacada, com um tom que remete para esse tom de pele dessa jovem aqui. E embaixo nós temos o título da edição, que é uma edição especial de moda de uma temporada aqui em 2006. Então, é realmente uma capa muito legal. Eu adoro essa iconização, a parte pelo todo, né? Isso remete imediatamente para o New York Times, tá? Então, o livro vai mostrar cases, né? Vai mostrar cases, vai mostrar situações. Tem esse capítulo aqui sobre o início das plataformas digitais, da migração de jornais para essas plataformas. Aqui temos o caso do jornal público de Portugal, que é um grande jornal, tabloide, jornais portugueses são todos tabloides, né? E aqui, por exemplo, nesse desenho aqui, nós temos a representação iconográfica dos três principais formatos de jornal, né? Os três principais formatos são esses aqui. O broadsheet, que é a folha gigantesca, o jornalão, aquele jornal, quando você abre, bate em quem está do seu lado, né? Há uma tendência hoje de berlinização desses formatos, né? Aqui tem o broadsheet, né? Que está em polegadas, aqui em centímetros, 43 de base por 56 de altura, o broadsheet. Aqui nós temos o Berliner, essa palavra, que eu acho muito bonita, é um derivado de Berlim. Então, se a gente fosse traduzir para o português, seria berlinense, um formato berlinense. De onde vem isso? Vem de uma tendência de redução de formatos na Alemanha. Então, fica a pergunta colocada para vocês. É claro que nós sabemos que na Alemanha, os grandes jornais da Alemanha são em broadsheet, como Allgemeine Frankfurter Zeitung, que é broadsheet, vários outros nessa linha. Mas os Berliners também existem, né? São formatos que existem. Então, o Berliner é o quê? É aproximadamente 31 de base, 31,5 por 47 de altura, né? Aqui está medida em polegadas, então isso aqui é o Berliner. Para a gente visualizar o Berliner é uma espécie de A3, é um formato A3, mas com a largura menor que A3, né? Então, aqui no Ceará nós temos um caso de Berliner, que é o jornal Povo. Na sua edição de domingo, ele circula no formato Berliner, né? Tem uma série de vantagens. Você tem um ganho, uma redução de consumo de papel, obviamente. Você cria, entre aspas, uma ilusão de ótica, porque você pode ampliar a quantidade de páginas do jornal, mas, ao mesmo tempo, tem uma redução no consumo de papel, e a gente sabe que o papel é um insumo que encarece muito o custo de produção dos produtos em suporte papel. Por quê? Porque o papel é importado. O Brasil, por exemplo, não produz o papel, o jornal que consome. Se bem que agora, com a queda das tiragens, é provável que isso se reverta. Mas se tem queda da tiragem, tem naturalmente uma queda na produção interna, né? Então, quer dizer, é uma cadeia que se contamina. E você depende da importação, continua dependendo da importação de papel, e o papel importado é mediado pela
o custo é mediado pela cotação do dólar. Então, nós sabemos que o dólar no Brasil está muito caro, né? Você precisa, para comprar um dólar, você precisa ir de R$ 5 e alguma coisa, né? Então, o dólar é muito caro, está muito caro, né? Está bom para exportação, mas para importar está muito caro. Então, esse formato, você vê que tem um ganho de produtividade. O que é ganho de produtividade aqui nesse caso? Você mantém a mesma quantidade de páginas, né, na nossa numeração, mas tem uma economia visível de papel, porque o formato é menor. E aqui nós temos o formato tabloide, né, que é a metade do formato broadsheet, ou standard, né? Aqui está o tabloide. O tabloide equivale a em torno de 35 de altura por 25 de base, tá certo? Então, existem alguns países que têm esse formato. Os jornais são formatos tabloide, certo? Que é metade do broadsheet. Então, o livro é muito... Ele mistura questões de cases, de casos, com questões técnicas, né? Então, eu acho que para vocês, para o trabalho final de vocês, é uma referência essencial, né? É uma referência bibliográfica essencial, né? Aqui tem o case aqui da Bloomberg Business Week, que é essa revista da Bloomberg, uma revista focada em economia, entrevista aqui com... Aqui tem um infográfico, né? Os infográficos são tentativas de clarear a narrativa usando elementos visuais. Aqui nós temos algumas capas da Bloomberg. Isso aqui é a capa terrível com o Gaddafi, né? A morte do Gaddafi. Aqui temos outra capa sobre o Japão. Uma ruptura aqui, um crash aqui no Japão, crise no Japão. Aqui os suplementos, como a gente viu, os suplementos do New York Times, tá? Que são páginas do miolo do New York Times, com um desenho lindo. Então, a apresentação assim por cima do livro, para que vocês aproveitem esse conteúdo e que esse conteúdo seja um conteúdo que inspire não só a definição do objeto, do tema, mas também principalmente a questão do design gráfico. Okay? Aqui temos essa revista icônica, que é o Wallpaper, que parece que não circula mais. Okay? E aqui um capítulo especial sobre as capas, onde aparece a marca, né, o branding da publicação e a identidade gráfica da publicação que se inicia na capa. O branding é a marca do produto, do conteúdo. Aqui começa com wallpaper, várias capas aqui do wallpaper. Aqui ela sai da revista, o wallpaper, e vai aqui para o jornal, do país, né? Jornal lá baseado em Madrid. E tem vários cases e capas, né? Começando pelo The Guardian, outros jornais. Aqui tem capas digitais. São inspirações, mas não são regra. Aqui em design é difícil você trabalhar com regra. Porque se assim fosse, pouca coisa evoluiria, né? Aqui tem algumas capas históricas. A Esquire é antológica, é absolutamente antológica, uma revista que começa nos anos 1940, influenciou o mundo todo. Aqui está outra, a Harper's, aí quase que eu não pronuncio, Harper's Bazaar, essa outra revista
que influenciou o mundo todo. Então, aqui ele historiciza um pouco assim, o surgimento das publicações e a influência que essas publicações exerceram na história do design gráfico. Essa aqui é antológica, é capa da revista Rolling Stone, a revista americana Rolling Stone, com esse belo logotipo, com essa sombra achuriada, e essa capa antológica aqui da Yoko Ono e o John Lennon, ele mostrando aqui o seu físico absolutamente sedutor, e a Ono deixando-se seduzir, né? Ela ainda está aí, mora em Nova York, e infelizmente John Lennon foi assassinado, né? Então, capas mais experimentais, porque o design é experimentação, o design gráfico também é experimentação, então você pode realmente experimentar. Um campo de experimentação certamente, usando elementos visuais, é o design, não só os laboratórios de bioquímica, de biomedicina, você pode experimentar, mas aqui no campo do design você pode experimentar. É importante sempre você iniciar um processo criativo usando caneta, lápis e papel, tá? Então não tem limite assim para a criatividade em design. Tem uma coisa chamada bom senso. Mas a pergunta é, o que é bom senso? Né? O bom senso é dialético, né? O bom senso é cultural. O que é bom senso aqui não é bom senso lá. As coisas mudam, os sentidos mudam, a percepção muda, a estética muda. O que é importante é você se mover dentro da sua comunidade, da sua sociedade, com certos limites, mas que esses limites não traduzam autocensura, né, que é muito complicado, né, e não traduzam restrições, tá certo? Então, fica feita a provocação aqui, a provocação inicial, para a gente ver cases de design, são fundamentais esses cases. Obviamente que vocês devem mergulhar nesses cases, porque, na verdade, nós não vamos inventar a roda, mas nós vamos redesenhar a roda, vamos dar upgrade na roda, vamos potencializar a roda, vamos dar ganho de produtividade na roda, entendeu? Então, o design é essa coisa maravilhosa, essa coisa legal, mas que precisa ter algumas referências. Não que essas referências sejam referências restritivas, limitadoras, mas os parâmetros são muito importantes, tá certo? Tem, só para finalizar, os dois cases aí do Gutenberg, do Johannes Gutenberg, que criou os tipos móveis a partir de referências xilográficas, né, da xilogravura, que era a matriz física fixa, que não tinha reutilização, porque a matriz era de um único objeto, ele criou os tipos móveis. O outro visionário disruptivo é o Bill Gates, né, que escreveu dentro dos códigos herméticos DOS, escreveu o ambiente Windows, né? E aí cria condições objetivas para expansão do computador pessoal, né? Do PC, personal computer, né? Do famoso PC. Ok, pessoal? Então, fica esse estímulo para hoje. Vocês passaram a semana livre, né, sem nenhuma atividade, e eu devo publicar ainda até amanhã uma nova atividade. Perguntas para encerrar? Alguma pergunta para encerrar? Essa atividade... Pois não, pode falar.
uma atividade meramente retórica, meramente burocrática, só para constar. Para terça-feira, professor. Hã? Para a próxima terça. Sim, para a próxima semana. Talvez até mais que terça. Tá certo, então. Obrigado. Provavelmente não vai ser terça, não. Vai ser quarta ou quinta, viu, Assis? Tá bom. Ok, pessoal. Então, vou ficando por aqui, tá? Espero que a apresentação do Alexandre tenha sido inspiradora. Eu vou encerrar a gravação e até a próxima semana. Valeu. Obrigado.